boa tarde a todos, bom dia, boa noite, vai depender muito de a que horas e em que lugar do mundo vocês estão assistindo nosso podcast, mais um aí da nossa série. Muito feliz em estar recebendo hoje o Felipe Teixeira, um grande prazer, e a gente estava comentando antes ali do início desse podcast, o fato de nós termos ali colaborado durante um tempo, né? Conversado um pouco, negociado um pouco, e eu sempre percebi no Felipe uma paixão muito grande pelo tema que nós vamos conversar hoje, então vai ser uma grande conversa e uma pessoa realmente apaixonada, e eu sempre percebi isso muito claramente. Então eu vou apresentá-lo. Em primeiro lugar, Felipe, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está aí nas suas férias, então você foi muito gentil em estar abrindo esse espaço para a gente. A gente agradece muito a sua presença, então vou apresentá-lo aqui, tá bom? Bem-vindo. Amor precisa beber água. A gente água. vai seguir aí com as nossas perguntas para você. Então, o Felipe Teixeira, ele é especialista em gestão de categorias, marcas próprias e cadastro, e trabalha 2 anos no Grupo Coque, foi onde eu conheci o Felipe, né? Uma negociação que nós fizemos. Já esteve também no Grupo Cencosud, no Atacadista Roldão, no Lopes Supermercados, e em outros grandes nomes do varejo brasileiro. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, muito obrigado, Felipe. Bom, eu que agradeço, Darlan, time, muito, muito honrado por receber esse convite. De fato, sou um tremendo apaixonado pelas áreas da qual eu trabalho, especialmente pelo gerenciamento por categorias em si, foi onde eu construí minha carreira, e é por meio disso que a gente vai discorrer um pouquinho da nossa conversa de hoje, né? Perfeito, exatamente. A gente vai ter aí uma conversa muito interessante para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, como se dizia, né? Ou como se diz ainda. Bom, Pois é. Conta um pouquinho, em termos gerais, para a gente começar, né, a conversa, um pouco sobre a sua trajetória atuando na gestão de pricing e de categorias, Felipe, por favor, para a gente entender um pouquinho como é que foi essa trajetória. Olha, eu vou te falar, o rosto é de jovem, mas a trajetória é um pouquinho longa, tá? Eu costumo dizer, Darlan, que eu comecei a minha jornada corporativa na rua, né? Então, aos 10 anos, eu iniciei minha jornada corporativa vendendo bala no semáforo, bala de goma, e passei dos 10 aos 13 anos comercializando isso ali em São Paulo, que é onde eu vivia na época. E aí, com 13 anos, eu acabei crescendo a minha área de atuação e acabei subindo no ônibus para vender a tal da bala de goma dentro de um ônibus, né? E geralmente eu andava com 2 caixas na mão e uma caixa na mochila, às vezes 2 também na mochila, e o ônibus lotado, cheio, e eu comecei a vender muita bala de goma naquela ocasião. Dito que eu saí de um lugar ali de São Paulo, Gabriela Mistral, ali Penha, com Assis Ribeiro, e fui parar na Bresser. Quando eu tinha terminado de vender o que eu precisava vender e todo mundo já estava satisfeito e atendido ali no ônibus, eu apertei para descer, né, dei o sinal, e me deparei com aquele templo de Salomão ali em São Paulo, na Celso Garcia, que é da Igreja Universal, inclusive, e minha mãe sempre me ensinou, né, vai trabalhar na rua, vai viver e tudo mais, e se perdeu, né, é só você atravessar a rua e pegar o ônibus com o mesmo número, porque ele vai ter que voltar em algum momento, né. E foi exatamente o que eu fiz, eu desci desse ônibus e nesse momento de procurar o ponto de ônibus do outro lado, eu olhei para o ambiente ali e me deparei com uma rua chamada Bresser. E aí comecei a andar por aquela rua, né, entender o que tinha ali, porque tinha muito movimento, muita gente com sacola, alguma oportunidade morava ali, né. E aí entendi que ali vendia tecidos, né, pano de prato, saco alvejado, flanela, uma série de coisas. E aí entrei numa loja e perguntei para a vendedora o que estava acontecendo, né? Qual era a oportunidade de negócio ali na época? Eu não vou me lembrar como eu perguntei, mas era algo parecido com isso. Me achava o empreendedor. E aí ela me explicou, não, aqui nós vendemos pano de prato a preço de fábrica, e geralmente as pessoas vêm de outros estados, compra aqui com a gente e revende mais caro, né? Onde elas moram. E eu falei, aí vende mesmo? Aí ela falou, olha, vende, você pode comprar e fazer um teste. E aí, Darlan, eu fui e comprei 50 panos de prato na época, 90 centavos cada um, e fui para o semáforo lá que eu trabalhava vender isso.
E aí me deparei com a minha primeira frustração corporativa. Porque quem está no semáforo não quer comprar pano de prato, quer comprar bala, quer comprar salgadinho, quer comprar algo que Água, água. água, que acaba sendo uma recompensa, né? Naquela situação chata de trânsito, farol, São Sim, Paulo, tudo parado, enfim, né? E sim. aí volta o cão arrependido para casa com 50 panos de prato. Passei na padaria, que geralmente eu passava para comprar pão, enfim, no final do meu expediente. E aí tava lá meio tristonho, aí o cara do balcão, que geralmente a gente trocava muita ideia, né, na época, falou: o que aconteceu, Felipe? Aí eu falei: cara, você não vai acreditar, investi R$ 50 nesses panos de prato, agora eu não consigo vender para ninguém, tô com a mercadoria estacionada. Aí ele falou assim: não, não tem problema, eu tô precisando de pano de prato aqui, já compro eles de você. E aí deu a sacada. Eu não tinha que vender aquela mercadoria no farol, eu tinha que vender nos estabelecimentos, nas casas, onde eles iam usar, né? Claro. E hoje, sendo quem eu sou, quem eu me tornei, né? Agora eu entendo ocasião de consumo, né? Fazia total sentido eu ter entendido que aquilo deveria ter sido vendido em outro lugar, dito e feito. No outro dia, depois da escola, ao invés de ir para o semáforo, eu fui novamente para a Bresser comprar mais cana de prato. E aí passei 2 anos fazendo esse trajeto, né? Todos os dias ia no Brás, comprava o pano de prato e vendia em bairros de Guarulhos, principalmente, que foi onde eu acabei crescendo. E comecei a fazer negócio, né? Por que eu contei tudo isso? Porque graças a essa trajetória de 5 anos de rua, eu consegui a minha primeira oportunidade de trabalho CLT, digamos assim, numa rede de supermercados de Guarulhos, inclusive, que é o Lopes Supermercados, a primeira empresa aí do meu currículo. Perfeito. Entrei no Lopes como menor aprendiz, trabalhei ali praticamente 8 anos e alguns meses. Entrei como menor aprendiz ali com 15 anos e deixei a empresa como gerente de duas das mais importantes áreas da empresa, que era o pricing e o gerenciamento por categorias. Então, sou extremamente grato ao Lopes, porque eu trato eles como se realmente fosse a minha universidade, né? Foi a empresa que acompanhou toda a minha trajetória, inclusive acadêmica. Foi a empresa que me viu sair do ensino médio, ingressar na faculdade ali de administração com ênfase em economia, entrar no meu MBA, na época fiz ESPM, Ciências de Consumo Aplicadas, que hoje eles acabaram quebrando ali em vários outros cursos, em neuromarketing, neurociência. Na época era um curso só de 2 anos que abraçava 100% dessa grade curricular. E aí, nessa trajetória de Lopes, 8 anos e alguma coisa, eu iniciei em áreas administrativas financeiras. Então, eu estava ali na área uma espécie de controladoria, não era esse nome que tinha na época, mas era assim que funcionava. E depois eu acabei, na metade dessa experiência, sendo convidado para ingressar no guarda-chuva comercial da companhia. E para dar início ali à área de gerenciamento por categorias no grupo, porque essa área não existia. E o Lopes contratou um executivo de mercado, Celso Renato, inclusive, que é um dos meus mestres de formação, que o Celso entrou e falou: cara, a gente precisa ter a área de gerenciamento por categorias aqui. O cara, né, de Grupo Pão de Açúcar a longa data, já sabia o que era gerenciamento por categorias de core salteado. O Lopes nem sonhava com o que era gerenciamento por categorias. E o CEO perguntou para o Celso: tá, me diz o que você precisa para a gente iniciar o gerenciamento por categorias aqui no Lopes. E ele falou: cara, eu preciso de alguém que manje de números e que tenha um bom relacionamento interpessoal com todas as áreas. E isso era muito difícil, porque geralmente quem manja muito de números é totalmente introspectivo, Sim, né? Mais sim, sim. eu, equipe, enfim. E aí Claro. o Lopes tinha uma figura lá chamada Felipe Teixeira, que era super simpático, carismático e ainda entendia de números, digamos assim, né? E aí o Celso acabou me apresentando que era gerenciamento por categorias e eu tive uma sorte gigantesca, Darlan, porque o Lopes, além de iniciar o gerenciamento por categorias, naquela época, ainda contratou por 1 ano uma consultoria chamada Connect Shopper. É a consultoria da Fátima Merlin. Eu vou falar bastante dela aqui hoje, tá? A Fátima é uma Tá. das gurus de gerenciamento por categorias em território nacional. Ela é chancelada pelo Brian Harris, que é o criador da teoria de GC no mundo. Então, é alguém que eu tive acesso total durante 1 ano. E fazendo uma espécie de laboratório mesmo com a Fátima ali, com a Connect Shopper, no Lopes. Nós escolhemos uma loja, que inclusive era a loja do escritório,
E eu tive a oportunidade de ser capacitado e formado por um ano implementando o que a gente chama de GC em uma loja, seguindo ali todos os 8 famosos passos de GC de cabo a rabo. E nesse meio tempo as coisas foram acontecendo, se desenvolvendo, áreas foram sendo absorvidas na minha gestão, como por exemplo pricing. A gente vai falar um pouquinho de pricing, eu acredito que hoje também, e o quanto que essas duas áreas elas possuem uma certa sinergia. Bom, esses 8 anos de Lopes foram incríveis para a formação da minha carreira profissional, do meu posicionamento enquanto profissional de GC em si, só que eu tinha uma curiosidade, na época estava acontecendo aquele boom dos atacados e atacarejos no Brasil, né? Era uma coisa muito nova, e estava muito claro que o Lopes não queria acessar esse segmento naquela época. E eu, muito curioso, querendo entender o porquê que esses caras fazem tanto sucesso e estão abocanhando tanto market share, e a gente não vai mexer em nada, né? Como é que a gente vai brigar com esses caras de igual para igual? E aí eu recebi uma proposta de trabalho no Roldão Atacadista, foi a minha primeira experiência com atacado, e foi, assim, incrível, porque tudo que eu aprendi em 8 anos no Lopes, eu tive que remodelar, digamos assim, nesse 1 ano e alguns meses de Roldão. É uma empresa completamente diferente, também de estrutura familiar, mas que o ritmo era muito diferente do Lopes em si. O Lopes tinha 30, 60, 90 para planejar ações de marketing, ações de categoria. O Roldão era uma coisa um pouco mais na veia, mais fervorosa, até mais agressiva em relação ao que a gente está falando de venda. E eu pude acessar 2 tipos de shoppers, né? Aquele shopper pessoa física que está ali preocupado com o teu abastecimento familiar, com a tua reposição ali da semana, e pude entender o que é esse cliente, pessoa jurídica, transformador, pequeno negócio, pequeno comerciante, que as expectativas são completamente distintas e às vezes elas acontecem no mesmo momento no PDV. O mesmo dono de uma lanchonete, dona de um carrinho de hot dog, no momento que ela vai na loja, ela tem uma separação mental da compra que ela está fazendo para o estabelecimento dela e da compra que ela está fazendo para a residência dela. O que é oportunidade para uma ocasião de consumo não necessariamente é a mesma oportunidade relevante para outra ocasião de consumo. Isso foi incrível. Na sequência, eu fui convidado para a Cencosud, que de fato, acho que foi a cereja do bolo da minha carreira, assim, sabe? Quando eu olho para trás. Porque foi a minha primeira multinacional. E eu fui convidado para a Cenco para atuar nas bandeiras do Nordeste, especificamente numa área chamada Eficiência e Projetos. Na época, eles queriam fazer uma escuta ativa ao time de operações. Então, iniciativas que operações precisavam para melhorar o dia a dia deles, entende, Darlan? Porque a empresa tinha entendido, caramba, em todos esses anos que a gente está aqui no Brasil, a gente investiu muito em financeiro, em sistema para o comercial, em sistema para a logística, mas em operações que agora recebem uma série de demandas de uma série de áreas estruturadas, como é que a gente melhora a vida desse operador de loja, desse gerente de loja, para dar conta de tudo que as outras áreas acabam demandando ali de operações, além, obviamente, do principal demandador, né? Que é o cliente. Então, em 1 ano e alguns meses ali, os meus primeiros meses de Cencosud, a gente conseguiu implementar 12 projetos de eficiência, que vão desde cofre inteligente, para a gente não precisar ter auditoria de cédulas e nem montagem de malotes, até Palmer para venda no eletro, consolidando todos os sistemas operacionais que um vendedor de eletro, por exemplo, deveria ter. E aí acabei passando quase 4 anos ali na Cencosud. Um desses 12 projetos foi a implementação do gerenciamento por categorias lá no Nordeste, que não existia ainda. E aí, há 2 anos, que completou agora no mês de setembro, eu estou aqui no Grupo Coque, em Santa Catarina, fui convidado para atuar aqui. É um grupo extremamente movido a resultados. A gente já teve algumas outras oportunidades de falar disso, né, Darlan? Atingimos aí a 10ª posição no ranking Abras de maiores grupos supermercadistas do país. Somos o maior de Santa Catarina, inclusive, e eu lembro muito das nossas reuniões sequenciais, né, Darlan, que o slide de novas lojas nunca estava devidamente atualizado, porque a cada semana que passava, uma nova loja era inaugurada. Então, é um grupo que me chamou muito a atenção quando eu recebi a proposta, porque é
um grupo que tem essa energia vital da expansão, que faz toda a diferença para um negócio nesse ramo. Mostra para que veio por meio da expansão. Então, é um crescimento extremamente exponencial, e quem está junto acaba que crescendo também em comunhão, né? E Exato. um pouco da trajetória corporativa Maravilhoso. é essa. Agora estou aqui em Santa Catarina. Maravilhoso. Gostaria, de verdade, não sabia desse seu início. Parabéns por toda a garra, né? Agora eu consigo perceber com muito mais clareza a questão dessa paixão, né? Porque você realmente nasceu ali, digamos, dentro de um supermercado e teve a oportunidade, agarrou ela com certeza com muita vontade e está onde está, e com certeza vai crescer. Eu lembro no começo desse ano, não sei se você se lembra, eu deixei uma mensagem para você no WhatsApp, Sim, porque eu já lidei com muitos profissionais em muitos lugares do mundo, também já tive meus passeios aí pelo mundo, e a gente consegue perceber, assim, eu consigo perceber muito claramente perfis de profissionais com uma certa rapidez, né? E vendo agora com mais, assim, com mais detalhe a tua trajetória, tenho certeza que você vai chegar muito longe, e parabenizo você mais uma vez pela garra, né? Por ter assim, acreditado em você, ter tido esse início que não foi fácil, com certeza, mas que está aí sim. levando você para caminhos muito legais, e tenho certeza que a gente vai estar aí em contato pelos próximos anos. Eu tenho certeza que eu vou vê-lo crescer, e é muito legal, né, ver um profissional que teve tanto afinco para chegar onde está agora, e que vai, com certeza, seguir mais adiante. Muito legal mesmo, muito interessante. Assim seja. Obrigado, Legal assim mesmo. seja. Vamos lá, meu caro. A gente tem aqui algumas perguntinhas a mais, algumas perguntinhas para seguir a nossa conversa. Aqui uma que eu lembro, eu vejo bastante no LinkedIn a sua dedicação, né? O seu foco, o seu trabalho nas marcas próprias, né? E eu acho que o Grupo Coque tem, pelo que eu tenho acompanhado e tenho visto, tem investido muito nisso. Eu lembro de uma vez, há pouco tempo, talvez salgadinhos, e teve outras coisas. Qual a sua visão dessa questão das marcas próprias? Em relação ao que está acontecendo no Grupo Coque, que você possa, logicamente, compartilhar, mas em termos gerais no varejo. Quando eu olho para a marca própria no Brasil, ainda é uma espécie de limpeza. Como é que eu posso traduzir isso? No passado, os grandes varejistas, independente do segmento, tá, mas principalmente o supermercadista, Certo. sujou muito a imagem do que é marca própria para o consumidor brasileiro. Então, a marca própria ela foi condicionada a um produto de menor qualidade, barato, mas de uma qualidade duvidosa, né, que não ia entregar a tua performance na totalidade. E por muito É, tempo, a marca própria ela foi tida dessa maneira. Então, quando eu olho para o panorama atual, eu vejo como várias outras marcas estão nesse momento de limpeza da imagem da marca própria, sabe? Para que a marca própria ela passe a ser, de fato, considerada pelo consumidor final como uma escolha inteligente, digamos assim, uhum, como é uhum, feito na Europa, como é feito nos Estados Unidos, sim, onde há players que 80% do faturamento dos caras já passam a ser marca própria. E quando a gente uhum, cita o exemplo de Mercadona, o Mercadona, inclusive, que é um dos maiores cases de marca própria ali em cenário europeu, é um cara que não só tem produto marca própria na gôndola, como também desenvolve fornecedores para que os caras também possam estar aptos a fornecer marca própria. Deixa claro qual é o posicionamento do chefe, que é o cliente, né? Ele tem uma cadeira lá na sala de reunião chamada O Chefe. E ele faz o cliente participar de todo esse processo de validação da marca própria. Uma vez, inclusive, que o legal. produto marca própria ele é tido na análise do chefe como tão bom quanto o líder da categoria, em algumas categorias que isso pode ser feito, o Mercadona, inclusive, descontinua marcas nacionais, marcas de fabricantes. Óbvio, isso é um cenário Europa, né? Mas quando a gente traz para o Brasil, a gente vê cases assim incríveis. A gente olha para uma Raia Drogasil com a marca própria Needs, presente em categorias tão complexas e entregando uma performance não só de venda, mas de produto mesmo, de qualidade, de efetividade, equiparável a marcas internacionais. Então a gente vê a linha de skincare de Panvel, de Raia Drogasil e de cair o queixo. E com uma acessibilidade financeira
ao consumidor que é muito digna, sabe? É muito honesta. Então, eu vejo a marca própria no Brasil como um passo importante para a economia do país, porque a gente está falando sobre acessibilidade, sobre democratização, sobre aquelas categorias que no momento de oscilação inflacionária o shopper acaba tirando da lista de compra ou nem considerando porque é supérfluo, a marca própria permite com que algumas categorias ainda se mantenham na lista. E isso tudo a gente está falando de consumo, a gente está falando de venda, a gente está falando de itens por ticket, de ticket médio, que se o varejista, seja ele do segmento alimentar, do segmento farma, ou do segmento construção, enfim, que a gente tem uma série de cases agora no Brasil, né? Se o varejista ele não apostar nisso, a imagem que ele passa para esse consumidor é uma imagem que a solução que ele tem para uma determinada situação não é completa, não é suficiente. Eu costumo dizer que a marca própria ela mantém o varejista de mãos dadas com o shopper, independente da situação financeira que ele esteja enfrentando, né? Então, a gente vê marcas próprias premium, marcas próprias intermediárias, tem uma série de marcas próprias. Às vezes elas, inclusive, convivem no mesmo PDV ao mesmo tempo, cada uma com o teu posicionamento, e isso é mágico, né? E é essa mensagem que o varejista passa para o shopper, quando ele vê marca própria. Aqui para o Coque é uma coisa muito nova, é bem embrionária, inclusive no mês passado nós recebemos o primeiro prêmio como marca própria revelação, em um case que foi o nosso creme de avelã, uma categoria aí que é bem complexa, porque a marca líder dessa categoria, inclusive, ela é o nome da marca é o nome da categoria. Então é a mesma coisa que a gente estivesse falando de lançar um leite moça na categoria de leite condensado, ou lançar uma palha de aço como Bombril, enfim. Então a gente está falando de Nutella. Então é bem complexo lançar e ter boa performance. E é justamente esse exemplo que eu te dei, né? É um produto digno, super honesto em relação à qualidade, só que com um desembolso ali um pouco mais justo para esse shopper, né? Acho que a palavra que pode resumir, ver se você concorda comigo, essa sua explanação muito bem detalhada, seria resgatar a reputação, né, dessas marcas que ficaram como aquela opção número C, né? Na letra C ali, né? Você tem a A, tem a B, e você fala... E aí você acaba, às vezes, nem considerando. Então, você falou de coisas muito interessantes que acho que realmente trazer essa reputação, logicamente, tendo... esses produtos tendo também a qualidade que o consumidor merece, né? Mas bem legal esse ponto, bem legal esse ponto e muito interessante, e acho que vai ser uma coisa que vai ter que ser bastante trabalhada, porque a percepção geral ainda é um pouquinho, digamos assim, difusa, aquela coisa de... Duvidosa, exatamente. Duvidosa, porque o cliente, o cliente, principalmente o brasileiro, nós somos bastante oportunistas, né? A gente adora fila, adora cartaz gritando em vermelho que tem X% de desconto, até a gente entender quanto que era o preço antes, realmente vale a pena pegar essa fila e comprar 20 desodorantes numa Black Friday, sendo que eu não vou consumir 20 desodorantes em um mês. Então nós somos oportunistas de natureza. Então a primeira dúvida que rola na cabeça desse shopper é aquela dúvida que rola na nossa cabeça quando a gente está no papel de consumidor ali rodando a loja. Por que está mais barato? O que esses caras fizeram para conseguir baratear esse produto, sendo que as outras marcas elas não estão tão baratas assim? E digamos que nós, como marcas, a gente acaba não conseguindo explicar isso para o shopper a todo momento, e as claras, meio que abrir a tabela e discutir ali detalhe por detalhe, né? Então a gente tem que ir tateando, né? Estilo mineiro, comendo pelas beiradas, né? Mostrando que por meio de degustações, por meio de experimentação, estando presente nas grandes ações, que ali também mora um produto de qualidade e que vai permitir com que o orçamento dele não seja tão penalizado ali no mês a mês. Então é uma troca, sabe? Eu quero te fidelizar por meio do nosso produto. Eu costumo dizer que no Coque a marca própria ainda é bem embrionária, mas ela tem uma projeção muito exponencial. Então a gente está desenvolvendo aí um trabalho bem interessante para o médio e longo prazo, para que a marca própria de fato perdure e seja um diferencial aqui do grupo, né? Sensacional, sensacional. Muito legal, acho que é um ponto que nós não havíamos, assim, como podcast LEAF, não havíamos nunca abordado com tanta profundidade.
tenho certeza que é de bastante interesse aí do nosso público que acompanha aí os nossos entrevistados, inclusive agora você como o mais novo entrevistado daqui da nossa iniciativa. Bom, vamos falar um pouquinho de campo, né? O que eu quero dizer campo? Quero dizer campo, o varejo, né? O seu dia a dia, visitando as lojas, visitando os fornecedores, né? A indústria, como a gente fala. E como é que você percebe aí a relação entre esses dois players? Como é que você percebe que está esse relacionamento entre os fornecedores e os varejistas, porque os fornecedores, logicamente, são aqueles que estão trazendo os produtos ali para os varejistas venderem para o cliente, que é o grande protagonista, né? Como é que você vê essa relação? Como é que você vê essa sinergia entre varejo e indústria atualmente, Felipe? Um mar de oportunidades de ambos os lados. Certo. Porque, querendo ou não, seja em marca própria, seja em gerenciamento por categorias ou qualquer outra área de negócio, o relacionamento entre varejo e indústria ele tem que ser cada vez mais colaborativo, né? A gente fala muito disso em diversos fóruns, né? Via Advantage, por exemplo, que acredito que é uma referência de colaboração varejo-indústria hoje, onde há várias pautas sendo discutidas em relação a isso. Há um mar de oportunidades. Cada vez que o varejo se aproxima da indústria ou vice-versa, oportunidades são encontradas e são tratadas. E o beneficiado é sempre o consumidor, seja com um custo melhor negociado, seja com uma formulação melhor elaborada, às vezes até um alinhamento de agenda de entrega no centro de distribuição. Sempre quando há esses encontros, alguma oportunidade é discutida e esse shopper final ali, ele é beneficiado. Quando a gente traz isso para o panorama de gerenciamento por categorias, a indústria, ela tem, as grandes indústrias, né, elas acabam tendo uma área de gerenciamento por categorias também. Quando o GC fala com o GC, é muito importante. Hoje o varejo ele acaba não tendo tanto acesso a orçamento para realizar pesquisas tão profundas com o shopping, no que tange a comportamento de consumo ou de compra em uma categoria específica. Então, a indústria acaba tendo isso. Quando o GC do varejo acessa esse tipo de conteúdo no GC da indústria, todas as nossas decisões elas acabam sendo pautadas a o que de fato tem que ser feito, e não ao achismo, ao que já foi feito no passado, e coisas do tipo. Agora, quando a gente traz para a ótica de marca própria, a aproximação com a indústria é vital, porque não tem como você fazer se você não tiver a indústria do teu lado e afim, né, de realmente entregar algo não necessariamente diferente, mas tão bom quanto ao que as outras marcas já fazem no PDV. Então, eu não sei se é um segredo um bom relacionamento entre varejo e indústria, mas que com certeza é o caminho para o segredo, eu não tenho dúvidas. Não, realmente é bastante importante, pelo que nós já conversamos aqui com a indústria, por exemplo, com o Café Três Corações, né? E ele também enfatizou, o Diogo, a importância aí desse relacionamento. Então, é bastante interessante. O Diogo é um ícone, sim, sou fãzaço. Ele é. Agora ele está em Ele é. outro desafio aí, Ele já tá, está né, mais, ele está na Incube Metrics. na Incube Metrics, tá um Exatamente. exército amarelo lá, estão quase igual a CIMED. Eles são bastante ativos. Ele realmente, além de ser um profissional com uma experiência maravilhosa, também é uma pessoa maravilhosa. E um abraço para Extremamente ele. humilde. Tá aí, um Não, abraço, e Diogo. pé no chão. Um abração para ele se estiver assistindo aí, que foi um grande convidado também do nosso podcast. Bom, vamos falar de tendências, meu caro. O que você tem visto em termos de tendências na gestão de categorias e o impacto no mercado de varejo? O que você percebe aí como um caminho que está se seguindo, que vai se seguir aí nos próximos anos? Qual a tua visão, por favor? Eu acho que duas que são as principais e que acabam pegando muito aqui no dia a dia. A primeira é a digitalização, então a gente está falando sobre digitalização de processos. O GC ele tem que ser cada vez mais digital para dar conta do recado, literalmente. São várias categorias. A gente acaba sendo um varejo e um atacado mais tradicional aqui, então tem categorias bem conhecidas. Quem dirá os varejistas que acabam tendo categorias mais específicas, né? Mas a digitalização ela é necessária, especialmente naqueles microprocessos,
que acabam acometendo a equipe, as lideranças, numa espécie de areia movediça, né, do dia a dia. Então, hoje já existem uma série de alternativas para que a gente possa conectar base de dados, por exemplo, e ter a chegada nos insights de maneira mais rápida e mais produtiva, porque o GC, Darlan, ele é uma coisa meio que oceano azul, sabe? Se a gente mergulha nesse oceano sem a certeza da pergunta, fica difícil de voltar para a superfície. É muito literal isso, mas é a verdade. Então, às vezes, a gente acaba perdendo muito tempo buscando respostas, mas a gente acabou não investindo tanto tempo na elaboração da pergunta. Então, o GC tem muito acesso à base interna, acesso a bases externas, seja de Nielsen, Scantec, enfim, uma série de institutos e também às pesquisas da indústria. O desafio do GC é conectar todos esses três elementos ao objetivo do varejista como um todo, porque, obviamente, o cliente é a prioridade, contudo, a gente precisa condicionar e fazer desse cliente o nosso objetivo final de resultados. E o GC tem um papel importante ali na composição do resultado, na composição do número, que mesmo que qualitativo, faz chegar ao quant, né? Faz chegar ao número mensurável. Então, a digitalização, sem sombra de dúvidas, é uma das grandes tendências, seja na digitalização das bases de dados, seja na digitalização numa possível automatização de planograma, no que tange não só a fazer o planograma, mas a replicar esse planograma. Estamos falando de empresas hoje em dia que, se elas ainda não são grandes, elas se tornarão grandes. E cada vez mais será difícil gerenciar a atualização de todos esses materiais para que operações de fato recebam a bola redonda, né? O meu atual CEO fala muito que nós das áreas de back-office, a gente não tem que jogar vôlei com a equipe de operações, a gente tem que jogar frescobol. Então a gente tem que mandar a bola redonda para operações para que o pega de operações seja fluido, seja sem fricção, seja fácil. E não jogar vôlei, não sacar para matar, sabe? Para fazer um ponto. E quando a gente está falando sobre essa digitalização, quanto mais o GC tem acesso a tecnologias que permitam esse tipo de vantagem, mais tempo o GC vai ter para não amaciar, mas deixar mais palatável o conteúdo de GC para o time que toca isso no dia a dia. É importante o time de GC saber passar para o time de operações o que de fato importa para aquele operador de loja garantir no planograma. Porque, independente da quantidade de frentes que o planograma tiver, antes da quantidade de frentes, tem mensagens muito importantes que aquele planograma carrega, no que tange a referencial, sabe? A localização de um determinado produto de acordo com o posicionamento de preço, e o contrário também, o produto, o primeiro preço, ele não tem que estar no raio de visão, a separação clara de categorias que não são a mesma coisa, elas estão abaixo do guarda-chuva, mas em sua maioria elas são diferentes, como por exemplo, no corredor de massas, a gente tem sêmola, ovos, grano duro, integral, sem glúten. Essa divisão ela tem que estar muito clara. Então, independente da quantidade de frentes que o planograma detém, é papel da GC deixar claro esse tipo de informação para o cara de operações de maneira mais rápida e fácil. E só a tecnologia vai permitir a gente fazer isso. E uma segunda tendência, que aí eu já não digo que é tanta tendência, talvez, bom, para alguns vão ser, que é de fato fazer o básico bem feito, né? A gente acaba falando muito sobre o que é GC como se fosse uma utopia, né? Do não, pelo amor de Deus, só os 10 maiores do ranking podem falar que fazem GC de verdade. E, na realidade, a gente tem que sair desse pedestal de que GC é uma coisa muito intransigente e que apenas os grandes que possuem altas tecnologias conseguem, de fato, fazer GC. Os pequenos e médios até não conseguem fazer GC, talvez, em todas as categorias, mas nas principais é super possível. E uma vez que as principais estão bem resolvidas, fica mais fácil da gente ir migrando para as de média complexidade até as de alta complexidade. E o básico bem feito é garantir produto certo, no lugar certo, abastecido, bem precificado. Alguns varejistas estão deixando isso de lado. E quando a gente frequenta lojas como cliente, chega a dói o coração de você entrar em algumas lojas e falar, meu Deus, o que está sendo feito aqui? O que não está sendo feito, né? O que não está sendo feito, perfeito. E eu costumo brincar assim com alguns amigos, minha família, enfim, quando a gente visita supermercado, né, eu acabo seguindo alguns clientes, eles falam, para de trabalhar um pouco, que não sei o quê. Mas eu fico pensando, Darlan,
o que foi esquecido, sabe? O varejo ele tem uma alta responsabilidade sobre o que está sendo exposto ali no PDV. E o como está sendo exposto, às vezes, passa uma mensagem até mais importante do que o produto. Se o produto ele está esquecido, maltratado, o cliente ele vai tratar o produto dessa forma também. É uma questão neural, sabe? Se o próprio varejista que está vendendo não trata bem esse produto, por que eu tenho que considerá-lo no meu carrinho? Claro. Então é uma responsabilidade muito grande, é uma corresponsabilidade. A indústria, talvez seja por conta do meu chapéu agora de marca própria, eu tenho essa preocupação também. A gente passa 9, 10 meses desenvolvendo um produto para quando ele chega no PDV, ele não ser tratado como ele merece ser tratado, dói no coração, Exato, sabe? exato. Muito legal. Muito legal. Eu acho que você falou pontos muito interessantes, e eu, quando faço a apresentação da ferramenta que a gente, né, trabalha, que é a ferramenta de planogramas, eu sempre reitero que quando eu apresento ali a montagem da gôndola é a parte mais importante, porque o mapa de calor, você vai ver aquela visão linda e tal, ela é importante, mas ali a montagem daquele planograma, onde você, como consumidor, vai estar na frente dele, é o mais importante. É o mais importante Sim. porque é a relação que você tem, que o teu protagonista, que é o Consumidor. exatamente, que ele vai ter ali. Então, ele tem realmente essa responsabilidade. E acho que você falou muito bem na questão de tratar bem o SKU, né? Ou seja, cuidar da posição, do faceamento e da maneira como ele vai, porque ali passa essa imagem que o consumidor vai considerar mesmo, como você mesmo disse, colocar ou não no carrinho, né? Então, Sim. eu E se a acredito gente pudesse, pois não. e se a gente pudesse hierarquizar essa ordem de prioridades sobre a execução, de longe a quantidade de frentes do produto executado não é a primeira prioridade. E eu Sim, vejo muitos profissionais de mercado extremamente preocupados e revoltados pela não execução da quantidade de frentes do planograma. Então, o GC programou 4 frentes desse SKU e a loja está executando com uma frente. De fato, é um problema. Só que existem prioridades que elas precisam estar bem resolvidas antes disso. A localização de um produto, ao lado de quem ele está colocado, qual é a categoria que está aqui à direita, e há uma corrida atrás do rabo constante entre GC e operação no Brasil sobre essa questão da execução na ponta da agulha, sabe? Assim, Darlan, pela realidade de loja que nós temos hoje, a oscilação de sortimento que muda constantemente, cobrar de operações uma execução impecável vai exigir que a gente tenha headcounts assim, por corredor a sair das tampas, mais colaborador do que cliente, sabe? Às vezes. Então, eu acho que o GC, nesse primeiro momento, por que eu falo sobre o básico bem feito, né? Fátima Merlin fala muito disso nas palestras dela, também. É sobre essa preocupação de garantir que comercial, GC, operações, a indústria, discutiu muito bem a estratégia de exposição daquela categoria. E uma vez que aquela estratégia de exposição está muito bem negociada, frentes vai ser um segundo trabalho. Né? Um segundo trabalho que aí a gente vai ter que entender, putz, hora homem nessa categoria está sendo o suficiente para manter o que a gente planejou? Antes da gente penalizar e sucatear o time de operações por uma não execução, ou por uma falha de execução. Então, se eu pudesse deixar um alerta para os profissionais de GC e de operações que estão nos ouvindo aqui nessa live hoje, eu falaria muito sobre isso, sobre ao momento que a gente está discutindo a estratégia de exposição de uma determinada categoria, você também está considerando quanto tempo leva para manter essa estratégia de pé? Porque fazer GC, implementar um planograma para tirar uma foto e para falar loja implantada, categoria implantada, cara, uma madrugada a gente faz isso, né? Quem nunca não virou madrugadas na loja implementando? Mas garantir isso na loja no dia a dia, o nível de complexidade que a gente está gerando para o time de operações no dia a dia. exato. Fica a dica. Então, fica aquela coisa da teoria e da prática, né? Que é muito Sim. bonito ali estar dentro daquele momento, o momento escritório, né? Tá todo mundo ali no ar-condicionado, onde mostra-se lá no slide o planograma ideal, mas aí quando você vai ali para o campo de batalha com a bota na lama, que eu costumo falar, a história é bem É isso aí. diferente, né?
A história, ela Não, e as muda. perguntas, às vezes, elas são básicas, do tipo, vende 2 caixas por dia do produto. Você está colocando quantas caixas nesse planograma? Exato, exato. É, Na prática, no ponto natural. pergunta Sabe, se vende simples. 2 caixas por dia, quantas caixas você está colocando no planograma mesmo, para É, caber? E são exatamente. provocações que hoje a gente enfrenta no dia a dia, aqui do nosso lado, e o Coque tem me ensinado bastante disso também, tá, Darlan? Sobre essa questão do não só pensar na fase do planejamento, na proposta de categoria, em conectar todos os produtos, em garantir que eles estejam de fato associados à árvore de decisão, mas também no pensar na execução, no tangibilizar o quanto que essa execução ela é tangível, ela é Uhum, factível. O, exato. a galera que vai colocar a mão na massa, que em grande parte dos varejistas, inclusive, eles são polivalentes, né? Operam uma categoria, operam outra, operam caixa. Eles vão dar Sim, conta, né? Ou eles vão ter que ficar voltando nesse ponto de venda 2 vezes no mesmo dia para ressuscitá-lo, exato, né? exato. Que é bem aquela questão de o que é o ideal na teoria e o que realmente acontece que com quem está ali no chão do supermercado, tendo que fazer a coisa acontecer para não faltar produto e tudo mais, né? Excelente, Sim. excelente, excelente, excelente. Vamos seguir então, meu caro. Tem algumas perguntas aqui que a gente acabou já meio que juntando uma na outra. Vou partir para uma aqui que eu acho que é bastante interessante. Você falou a palavra tecnologia, explicou muito bem, mas a gente vai partir para um tema que tem sido bastante recorrente, não só nos podcasts, mas acho que no mundo, que é a questão da inteligência artificial, né? E da automação, mas vamos focar mais na parte da inteligência artificial. Como é que você vê isso dentro do mundo da gestão de categoria? Você vê isso como alguma coisa que está distante, que já aconteceu, está acontecendo? Qual a sua perspectiva em cima desse tema tão falado, não só no mundo varejista, mas em vários, né, segmentos, mas no que diz respeito à gestão de categorias e inteligência artificial? O que você tem a dizer? O que você acha? Qual a tua opinião, por favor? Olha, hoje a gente tem utilizado diversas ferramentas, não necessariamente de inteligência artificial, mas que acabam flertando e chegando a isso, né? Quando a gente fala sobre gerenciamento por categorias, não tem como condicioná-lo a um não gerenciamento de projetos. Parte daí, né? Há uma série de iniciativas e pessoas que precisam estar conectadas, quase numa simbiose, para fazer o negócio acontecer. E o GC do passado acabava atuando muito em metodologias defasadas, utilizando o Excel para controlar planejamento de ações. E hoje a gente tem soluções como o Monday, que é uma das ferramentas que a gente usa no negócio que eu estou trabalhando hoje, que ele automatiza notificações, a gente consegue montar as implementações por sprints, todas as pessoas que precisam estar conectadas naquele momento, naquela ocasião do processo, elas são startadas. O gerenciador de categorias, que acaba sendo um gerente de projetos naquele momento da implementação, ele acabava tendo que despender muito tempo para conectar as pessoas, porque GC é uma área muito facilitadora, é uma área que precisa conectar e às vezes traduzir a estratégia do comercial para uma série de outras áreas, que são as áreas executoras. Então o GC às vezes ele acaba fazendo aquele ponto focal onde toda a estratégia do comercial está inserida no GC e o GC precisa fazer a difusão de tudo isso para operações, para trade marketing, para merchandising, às vezes até mesmo para o marketing, porque a estratégia da categoria ela acaba morando ali dentro do GC, mas ela é escrita em comum acordo com o comercial, sem sombra de dúvidas. Então, eu sinto muito a necessidade hoje em dia do GC utilizar ferramentas de gestão de projetos, de etapas, né? Não tem como a gente não falar sobre ChatGPT aqui, nas suas melhores versões, porque principalmente quando a gente fala sobre análise de sortimento e papéis de categoria, há uma série de KPIs que precisam ser considerados nesse momento. E um bom GC, né, uma boa experiência de compra, ela nasce numa boa proposta de sortimento, que é a maneira que você traduz o que você quer oferecer para aquele cliente. É a maneira que você traduz para o mundo quem você quer que acesse a tua loja. O sortimento conta muita história, né? Conta a história de que porta você quer abrir e que porta você quer fechar, inclusive, Perfeito, né? perfeito. E para quem você quer fechar ou para quem você quer abrir. Então, se a gente for falar sobre análise de sortimento, o sortimento muda constantemente, Darlan.
certo. Geralmente os varejistas eles acabam escolhendo um período do ano, do semestre, para fazer análise de sortimento nas categorias mais nervosas, e as categorias menos nervosas elas acabam tendo um calendário mais extenso. Mas hoje o ChatGPT ele permite com que a gente faça upload de diversos arquivos e cruze informações que hoje alguns varejistas não tratam essas informações como rotineiras. Acabam tratando venda-valor, venda-volume, rentabilidade como informações rotineiras. Mas a interpretação de dados complementares faz com que a gente tome decisões assertivas ou não. Como, por exemplo, quebras, venda por vencimento, venda promocional. Ah, ok, o item é incrível em performance de vendas, mas grande parte da venda dele aconteceu só quando ele está em promoção. Então, um item totalmente dependente da cadeia promocional. Ele me gera Certo. esforço para eu manter ele ali como curva A, né? Penetração. Então, eu cito bastante esse exemplo nas oportunidades que eu tenho de falar sobre GC, que é o exemplo do wafer. Eu lembro que na primeira vez que eu analisei a categoria de wafer, né, o sortimento, Uhum. praticamente todas as marcas do sabor chocolate ficaram no curva A ali, ponderando, venda valor, venda volume, margem. Então, o meu sortimento ia ser de todas as marcas, só a opção chocolate. Só que quando a Claro. gente traz o atributo penetração do ticket, né, para essa análise, o wafer de limão aparece. Por quê? O shopper que compra o wafer, ele compra de chocolate, compra de morango e leva uma unidade ali do limão para fazer a composição da tua cesta, talvez até para variar o paladar, ou alguém do Uhum. lar dele gosta do sabor limão, mas geralmente o limão está presente nos tickets ali em menos quantidade, mas ele está presente. Então, quando a gente fala para uma pessoa, um comprador que tem uma série de afazeres, né, analisar o sortimento, considerando todas essas tangentes, né, essas vertentes, digamos assim, é muito complexo trazer isso para o dia a dia do cara. Então, hoje, você faz um upload de diversos arquivos e faz a pergunta correta, né? Cruzando todos esses dados, qual é o panorama que você me entrega? E aí, Darlan, vem mastigado uma coisa que obviamente você precisa aterrissar para o teu dia a dia, talvez até fazer mais algumas perguntas, mas é algo que está aí frequente e disponível. Há uma série de tecnologias disponíveis no mercado também, que obviamente demandam investimento, que já permitem a gente cruzar esses dados, ranquear qual é o produto estrela, qual é o produto abacaxi, digamos assim, Sim. trazendo alusão a uma matriz BCG aqui para ficar fácil, né? Se tiver algum administrador ouvindo aí, vai captar a fonte de inspiração, né? Que é a Venato total. Mas quando a gente traz essa necessidade do GC acessar a inteligência artificial, não é para criar uma série de zumbis que vão simplesmente copiar e colar o que um chat GPT da vida vai trazer ali de front, mas é para utilizar essas ferramentas para facilitar e agilizar o encontramento do insight. Porque Uhum. é um oceano azul, Darlan. São muitas informações. E isso eu estou falando de informações internas. Quando a gente traz a complexidade dos dados externos de Lá de fora. mercado, como Nielsen, Scantec, Horus, às vezes até Geofusion, se torna ainda mais demorado, custoso, chegar no insight poderoso que, essa é uma hipótese interessante que pode ser testada. E aí vem o teste. Vou testar. E aí depois tem a análise do teste, o monitoramento, que a gente chama no GC. Ah, deu certo. Então, próxima categoria. É isso. Perfeito. Muito legal. Não, sensacional e eu acho que, mais uma vez, foi muito interessante estar falando de um momento transformador para o varejo e para o mundo nessa questão do chat GPT, da inteligência artificial e como é que você consegue adequar isso para a realidade do teu dia a dia, né? E aí você falou uma palavra que eu vou, essa aqui é a nossa penúltima pergunta, já meio que fechando aqui a nossa conversa, que é bastante importante, que é investimento, né? Você acha que o varejista brasileiro está disposto a investir nessas tecnologias? Você vê algumas barreiras, você vê, como é que você vê o panorama? Eu sei que, né, pelo que a gente conversou e pelo que eu conheço do Grupo Coque, ele é uma instituição, né, uma empresa, um conglomerado bastante focado em tecnologia, mas falando um pouquinho do Grupo Coque, que você puder compartilhar e também no geral, qual a sua opinião em questão de investimento? O varejista brasileiro está apto, está fazendo, não está fazendo, está estagnado, está esperando para ver? Como é que é a tua visão aí, por favor, Felipe?
Olha, não necessariamente no GC em si, mas acredito que em todas as grandes movimentações há uma coisa que é bastante importante, que é a forma que os investimentos eles são apresentados para a alta liderança, ali para o board da companhia, né? Porque, geralmente, a gente está sempre falando de saltos estruturais, é sair do status A e ir diretamente para o status Z da coisa. O board ele precisa ter noção, né, e isso é papel dos executivos, tá? De demonstrar para o board quais são os ganhos, né? Quais são os deltas que a gente vai conseguir resolver com essa tecnologia, com essa mudança de processo, com a implementação, por exemplo, do gerenciamento por categorias. Há uma necessidade da gente melhorar as técnicas de convencimento, né? E não tem como a gente convencer uma alta liderança a decidir invisto esse valor na minha expansão, porque, obviamente, é esse tipo de comparação que é feita numa reforma de loja, numa alta campanha de marketing, que os resultados, né, Darlan, eles são mais tangíveis, eles são, de fato, mais tateáveis, ou invisto numa tecnologia que vai me permitir fazer um gerenciamento por categorias mais eficaz, mas que eu sei que o resultado, ele vem do GC conectado a uma série de outros fatores. Porque na cabeça dessa alta liderança, sempre está conectada a venda, ela veio por conta de uma campanha de marketing, ela veio porque a competitividade está super controlada, ou a gente está barato, ela vem porque a loja estava super abastecida, ela vem por conta de um feriado prolongado que as lojas encheram. Então, ela sempre vem desses fatores que são mais visualmente mais fáceis da gente visualizar. E o GC, ele acaba, até pelos próprios profissionais de GC, sendo considerado uma utopia, como eu comentei anteriormente. Então, quanto mais a gente fica tratando o GC como algo fora da curva, como algo que ele é quase inimaginável, inalcançável para diversas empresas executarem, a alta liderança vai tratar da mesma forma, será que realmente eu preciso fazer um alto investimento para isso nesse momento? Eu deixo mais para frente. E aí é o que a gente acaba vendo, né? Deixa mais para frente, porque existem temas ali mais doloridos do dia a dia que precisam ser tratados e cobertos. Quando a gente fala sobre empresa focada em tecnologia, se eu puder dar uma dica, eu acho que ela é muito válida. Todas as empresas, elas obviamente sabem que a tecnologia traz benefícios, né? A prova, o test drive que a gente fala é o que causa encantamento. É uma conta, às vezes é uma conta essa tecnologia ela vai me dar uma economia em hora homem, ela me dá uma economia em relação a headcounts, ela me dá uma economia em relação a não venda. O que ela vai me trazer em relação a resultados? Eu consigo provar e evidenciar isso, que seja num cenário controlado, né? Quanto mais a gente conseguir provar e fazer test drive, melhor. É aquela teoria que as mães sempre falavam, né? O doce na boca da criança. Então, a gente que acaba flertando com tecnologias do dia a dia, o nosso papel como executivo é colocar o doce na boca da criança, e nesse caso a criança são os boards, a alta liderança da companhia. É fazer experimentar, é fazer o teste de um mês, escolher um recorte, né? É óbvio, não dá para fazer em todas as categorias, um cenário muito carnavalesco em si, mas o teste ele tem que ser feito. A gente está lidando com um público que é cético. Por quê? Porque todos os dados do segmento é cético. A gente está falando de uma inflação que, quando ela extrapola, a gente vê automaticamente o impacto nos nossos tickets médios. A gente vê uma fala de um presidente da República, uma oscilação do dólar, qualquer coisa que é falada no Fantástico ou no Jornal Nacional, a gente vê o impacto direto na nossa venda, né? A gente vê uma marca de café, uma marca de azeite sendo profanada num programa dominical em TV aberta, a gente vê o impacto que isso tem nas nossas vendas. Então, é um canal, Darlan, que ele é muito latente a qualquer mudança ou a qualquer conflito. Então, quando a gente fala sobre um investimento que geralmente não é um investimento baixo, em uma tecnologia que vai trazer um ganho
qualitativo em primeiro momento e depois quantitativo, o board ele acaba ficando ressabiado, né, de entender se esse é o momento. Agora, se a gente está falando de uma companhia que já acessou esse tipo de tecnologia, é muito mais fácil, porque já experimentou, já bebeu da fonte, já colheu os frutos desse investimento em si. Certo. Não, eu concordo plenamente com você, e aí eu ponho aqui um pouquinho do meu dia a dia também, que é conseguir falar que eu sempre falo, com quem tem a caneta, né? Porque às vezes eu consigo Sim, falar com pessoas que têm, logicamente, o dia a dia, que têm a experiência, mas chegar em quem tem a caneta, porque quando você consegue realmente alcançar essa pessoa e impactá-la, ela vai pensar nesse investimento de uma maneira mais aprofundada. Às vezes, se chega uma informação, vamos dizer, de segunda mão, já fica um pouco mais difícil, né? Então, é um desafio uhum, bastante grande e, como você disse, são investimentos estratégicos, não são baratos, tickets bastante altos, mas que trazem um resultado. Mas eles são, acho que a palavra que você definiu de um jeito que eu acho que é interessante, que eles são céticos, né? Eles são céticos em relação a isso. E dá para entender, tem outras prioridades e tal, mas a gente também eu vejo que está tendo, nesses anos que eu já estou aqui como a pessoa que está diariamente falando com varejistas de vários setores, está tendo cada vez mais essa percepção de valor, de custo-benefício, né? Então isso sim. é E tem bem também o movimento do uma vez que alguém fez e deu certo, há um movimento exato, represado de tudo isso, porque o varejo exato, tem uma cultura bastante imediatista, né? Do tipo, olha, eu exato, fui o primeiro a fazer esse investimento, ou a topar esse desafio, esse teste aqui no meu negócio, exato, mas se eu fiquei sabendo de alguém que fez e deu certo e colheu os frutos, amanhã eu quero no meu negócio. Então, exatamente. para todas as empresas de tecnologia que esperam pela oportunidade, acho que a minha primeira dica, e talvez a única, que é o único caminho que eu enxergo, é essa questão do test drive, é escolher alguém que esteja numa vitrine muito importante para o segmento que você quer atingir, fazer um bom teste, sabe? Entregar bem ali o sabor do doce na boca da criança, porque Sim, depois essa criança vai berrar e vai berrar para o Brasil inteiro que tá querendo esse doce de tá querendo. novo, e o É, marketing vai ser feito boca a boca, sabe? Porque se tem uma coisa que o varejo tem no Brasil, são associações, né? exato. E esses caras, eles se falam e acabam tendo muitas indicações, né? A indústria indica coisa para o varejo indica coisas para a Sim, indústria, também se sim, indicam ali entre eles a associação municipal, estadual, federal de sim. supermercadistas ao longo do Brasil. Então, uma vez que um fez e deu certo, é palco na certa. Concordo plenamente com você. Inclusive, a gente está, felizmente, já com algumas coisas aí já acontecendo que são realmente muito boas e que estão, com o trabalho aí do pessoal de marketing, estão começando a reverberar positivamente aí nesse aspecto que você está falando. Bom, vamos fechar então, meu caro, falando de coisas, digamos assim, não tão focadas na área de varejo. Pode ser que sejam, porque a indicação que você vai fazer pode ser relacionada ou não ao setor que você trabalha. Seriam indicações que a gente pede sempre para os nossos convidados, de 3 indicações que sejam de livros, de filmes ou de podcast, ou 3 livros, ou 2, enfim, alguma coisa que você considere que seja interessante para o crescimento aí de quem está assistindo. Não tem necessidade de ser, como eu disse, do varejo, pode ser uma coisa de negócio, pode ser uma coisa de, sei lá, lição de vida ou alguma coisa que te inspirou. É sempre bom a gente fechar com uma abertura aí de sugestões dos nossos convidados. Então, por favor, sinta-se muito à vontade para fazer essas sugestões as pessoas que estão assistindo a gente. Ah, legal, legal. Bom, eu acho que grande parte do que a gente é no dia a dia são as referências que a gente tem, né? Então, Sim. molda bastante, né? O que Uhum. nós nos tornamos, o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente lê, vai Claro. depender aí de cada ferramenta que cada um gosta, né? Eu sou um cara que Exato. gosto bastante de ouvir e de assistir, então mas eu também tenho livros preferidos, então acho que o primeiro livro que eu posso indicar são as duas obras da Fátima Merlin, tanto o Shoppercracia, que é um livro que inclusive eu faço parte, estou ali escrevendo um Ah, capítulo que do livro, legal. já publicado, é super legal.
Que legal. E esse livro, a Fátima, ela fala muito sobre ela fala sobre o GC na prática, sabe? E ela fala bastante sobre as áreas transversais que se conectam ao GC para atender a demanda do cliente final. Então, há depoimentos de varejistas, de indústrias, de profissionais que vivem o GC no dia a dia. Então, para quem tem curiosidade aí da nossa live sobre o que é o GC, como ele acontece no dia a dia, eu acho que esse livro, Shoppercracia, é muito Que bacana legal. e é uma Uhum. aula. A primeira obra da Fátima também é muito boa, que é O Meu Cliente Não Voltou. E Agora? Eu adoro o nome desse livro, eu Que acho que ele é muito legal, cara. propositivo. Sim. Que É bacana. muito legal. A Fátima, nesse livro, na realidade, ela dá uma aula, né? Porque ela fala sobre os 8 passos de GC. E foi o meu livro de cabeceira naquele meu primeiro ano de laboratório, quando a Fátima me acompanhou ali no Lopes Supermercados, no início da minha carreira. Foi o meu livro de cabeceira por muito tempo. Era a Bíblia e o meu cliente não voltou e agora. Porque existiam muitos termos específicos da área que eu precisava trazer para o meu dia a dia, né? Eu era um cara de administrativo financeiro, então eu tinha que mergulhar de cabeça ali no que era o GC. E o meu cliente não voltou e agora é um livro muito fácil, de fácil leitura, sabe? Ela realmente é uma professora, ele é muito didático, ele é simples, e ele é daquele tipo de livro que ele não fala o que fazer, ele fala o que e o como. E eu não sei vocês que estão nos assistindo, mas eu adoro ler autores que falam sobre o que e o como, porque eu odeio terminar um livro, um filme ou um podcast com aquela sensação do tá, adorei, mas como eu faço? Exato. Dá aquela sensação de carência, né? Você Sim. termina a obra meio órfão daquilo, do meu Deus, vou ter que esperar ele lançar o segundo livro para me Sim. explicar agora o como, que sacanagem, né? Enfim. E um último livro que eu posso indicar também, que aí eu adoro, que é O Poder do Hábito. Eu conheci esse livro no meu MBA ali da SPM, o Ciências do Consumo Aplicadas, e O Poder Perfeito. do Hábito, ele é um livro que fala sobre a mente, ele fala sobre o quanto que a gente consegue moldar tanto nós mesmos quanto o próximo, né? Entender como o próximo também ele é condicionado, porque nós somos humanos, né? E a gente tem uma chavinha ali dentro chamada cérebro, que ela é condicionada a uma série de impulsos elétricos, e esses impulsos, às vezes, eles precisam ser forçados. Não vai acontecer de maneira proativa. E quando a gente fala Sim. do nosso cliente, é a mesma coisa. Então, gerenciamento por categorias, trade marketing, merchandising, são áreas que leiam esse livro, porque vocês vão entender o quanto que a gente consegue movimentar de sellout mexendo ali com a experiência desse consumidor e com a forma que ele enxerga, entende as coisas, né? E por fim, não pessoas específicas, mas eu acho que hoje em dia não tem como a gente não falar de rede social, né, nas nossas indicações, é o que está na palma da nossa mão, é o que a gente vê no dia a dia. E não adianta falar para vocês indicações de pessoas chatas e meio que quadradas do siga o CEO da empresa tal, porque não é o que vai ser gostoso no dia a dia de acessar, porque não é a forma que a gente está consumindo conteúdo hoje, né? Sim. Eu sou da geração millennial, aí tem a galera da geração Z, que está muito na era do TikTok agora, enfim, Uhum. mas não é a forma que a gente consome hoje em dia, né? É o cargo da pessoa tal, a pessoa está na empresa tal. Então tem que ser legal e tem que ser inteligente ao mesmo tempo. E eu vejo algumas figuras aparecendo que eu estou gostando muito, sabe? Tem uma menina que eu adoro, que eu acho que, além dela compartilhar a vida dela, as ascensões dela, ela tem uma pegada muito bacana, que é a Bianca Andrade, da marca Boca Rosa Beauty. É uma Uhum. marca própria, inclusive, tá, gente? Não é só porque ela é blogueira, mas é uma marca própria. E eu acho que o trabalho dela tem sido fundamental lá. Ela saiu da comunidade lá do Rio de Janeiro, da favela, assim como eu saí, e ela conseguiu construir carreira, né, uma percussora da internet, do que a gente conhece hoje como rede social, Instagram, influencer, enfim.
E ela aproveitou de tudo isso para desenvolver a tua própria marca, e ela vem falando sobre técnicas corporativas, sobre marketing, não só nas palestras que ela está presente, mas também nas redes sociais dela. E eu acho que a gente, principalmente esse público jovem que está começando agora, que ainda tem dúvidas sobre o que são essas áreas que a gente está falando, né? O que é marca própria, o que é GC, o que é trade marketing. Eu acho que a Bianca ela tem traduzido bastante disso numa linguagem muito fácil, muito palatável ali para o público geração Z, que eu acho que é quem vai mais acessar esse tipo de conteúdo aqui a curto, médio e longo prazo futuramente. Fantástico, muito obrigado por essa cereja no bolo, né, dessa pessoa que você comentou agora. Eu particularmente não conhecia, vou começar a entender mais um pouco dela, porque além dos livros, você também trouxe aí uma pessoa que... A marca, sim, a marca eu conheço, não em detalhes, mas conheço, sim. Como é que é o nome dela de novo, por favor? Bianca Andrade. Ela ficou conhecida Bianca. como Boca Rosa, né? Boca Mas Rosa. a Bianca Andrade. Não tem como a gente terminar essa live sem eu falar mais uma vez o nome da Fátima Merlin, né? Que é a Tá, sem dúvida. minha guru de gerenciamento por categorias. Então, para aqueles mais curiosos que querem mergulhar um pouco mais profundo no que é GC, a Fátima, ela, na rede social dela, ela traz bastante isso, seja no LinkedIn ou no Instagram, ela está sempre presente em diversos eventos falando sobre GC, né? E ela também tem uma maneira muito prática de trazer GC. Quem, né, topar ler Shoppercracia e o meu cliente não voltou e agora, vai já conseguir ouvir a Fátima falando de uma maneira ali muito simples sobre o que é GC na prática. Então tá aí, duas pessoas interessantes para serem indicadas, a Fátima Merlin e a Bianca Andrade ali, a Boca Rosa Bianca Beauty. Andrade. Aliás, eu não conhecia nenhuma das duas e fico muito agradecido, assim como o nosso público, de você estar trazendo essas pessoas aí para o nosso conhecimento. Olha, Felipe, foi realmente como eu imaginava, ou até melhor, altíssimo nível, mas ao mesmo tempo uma conversa muito leve, com uma pessoa que tem essa paixão e essa expertise, que é uma combinação muito legal, né? Quando a pessoa ama o que faz e conhece muito bem do riscado como você. Então, em nome do nosso público, em nome da Leaf, eu gostaria de agradecer muito, agradecer também ao pessoal de marketing aí por colocar esse podcast de pé. E é isso, nos vemos aí com certeza em algum corredor de supermercado ou em algum evento, né? Com certeza. Que tenhamos aí os nossos encontros em breve. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Volte às suas férias, aproveite as suas férias, descanse bastante. E aí estaremos em contato. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Muito obrigado a Felipe. E nos vemos na próxima. Valeu! Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.